No sistema atual, existe uma ditadura potencial do mercado financeiro internacional sobre os países. Como é que os países escapam disso? O que a China fez em especial? Acumulou reservas, como você disse, em larga escala, em dólares, restringiu os movimentos de capital e manteve uma taxa de câmbio competitiva. Com isso, a China se protegeu das turbulências do mercado financeiro internacional. O Brasil fez a mesma coisa tardiamente, quando no governo Lula I começou a acumular reservas, né? E com isso protegeu mais do que, por exemplo, a Argentina contra turbulências internacionais. Mas por que a China estava fazendo esse movimento? Dólar, né? Porque era a opção que existia na época. E na época os americanos se comportavam de maneira razoavelmente civilizada, respeitavam os saldos em dólar, né? Respeitavam a propriedade pública ou privada dos saldos em dólar. O que começa a acontecer? O momento unipolar sobe a cabeça dos americanos. E eles passaram a abusar cinicamente do poder que eles tinham em matéria financeira internacional. Começaram a usar o sistema financeiro e monetário para sancionar países. Por exemplo, Líbia, Síria, Venezuela, Afeganistão. E agora, mais recentemente, numa escala inimaginável, congelaram 300 bilhões de dólares de reservas da Rússia. Então, o que os chineses estão fazendo? Os chineses já não estão mais nesse diapasão a que você fez referência. Eles estão com medo de sofrerem o mesmo destino, tanto mais que os americanos têm sido, entra republicano, entra democrata, hostis à China. Então, já existem indícios, estatísticas e provavelmente incompletas de retirada de aplicações chinesas do mercado de dólares para se proteger. Compra de ouro, acumulação de estoques estratégicos de matérias-primas. Né? Isso a China está fazendo, e não é só a China, outros países também. Outros países, especialmente aqueles que se sentem mais vulneráveis a uma ação americana. Irã é um caso, né? Venezuela é outro. O único, o único movimento incrivelmente dissonante dessa tendência foi no governo Milei, quando eles pegaram as reservas de ouro que estavam depositadas na Argentina e mandaram para Londres, onde elas estarão sujeitas, não digo a confisco, como aconteceu com a Rússia e a Venezuela, mas a ações de credores argentinos que podem embargar essas reservas. Então, só mesmo um governo medíocre, terrivelmente incompetente como o Milei, pode fazer esse movimento, que é o contrário do que estão fazendo os países. Eles estão comprando ouro, por exemplo, para manter em casa, depositado em casa, de maneira segura. A China, quando compra ouro, a Rússia, quando compra ouro, o Irã, quando compra ouro, não fica depositado em Londres. Porque os ingleses, o que fizeram? Os ingleses confiscaram as reservas da Venezuela em Londres. Continuam a ser os velhos piratas de sempre. Entende? Então, não existe mais respeito a nada. E os países, notadamente a China, que tinha mais de se não falha a memória, 1,5 trilhão de títulos públicos americanos, agora tem menos de 1 trilhão, está se desfazendo disso cautelosamente. Você sabe por quê, né? Porque o estoque de títulos da China é tão grande, se ela saísse correndo, ela derrubaria o valor das suas reservas, derrubaria o valor dos títulos e ficaria ela mesma com prejuízo. E até onde eu sei, pelos dados que eles divulgam trimestralmente, o Brasil comprou pouca reserva de ouro, portanto, se comprar agora, vai comprar num preço muito mais alto e mantém o grosso das aplicações em dólar mesmo, até onde eu sei. Tem um pouco em euro. Então, o Brasil está tendo um comportamento que era, digamos assim, razoável, inquestionável há 20 anos atrás, 10 anos atrás, mas nessa turbulência que nós estamos vivendo, não me parece o melhor caminho, não. Mas é a discutir, isso é um assunto bem complicado.